Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, na verdade, uma continuação da palavra da semana passada. Semana passada nós falamos a respeito do silêncio do céu, e hoje eu quero continuar falando a respeito disso. Na semana passada nós falamos a respeito do desafio de esperar. É sempre uma dificuldade nós esperarmos. Ninguém gosta de ficar esperando. Todos nós, especialmente nesse tempo que nós vivemos, de tanta rapidez, de tanta agilidade, de ficar esperando coisas acontecerem. Mas Deus diz, lá através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor diz que tem pensamentos de paz a nosso respeito, para nos dar aquilo que nós desejamos. E muitas vezes esses pensamentos de paz e não de mal do Senhor em relação a nós, nos leva a ter que esperar mais tempo do que nós gostaríamos de receber uma bênção, por exemplo. Esses pensamentos de paz e não de mal, nos leva às vezes a ter que esperar mais do que nós gostaríamos de esperar. E o Senhor está sempre operando para o nosso bem. E quando nós estamos falando do silêncio do céu, é porque no tempo que nós esperamos, a resposta não vem. Às vezes nós oramos, jejuamos, e a resposta não vem da maneira que nós desejamos. Nós não temos a resposta do céu conforme nós desejamos. Mas o Senhor está falando: eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Nós estamos terminando hoje esse jejum de 21 dias. Muitos foram as respostas de Deus, mas alguns irmãos às vezes ainda não tiveram a resposta daqueles que estão buscando diante de Deus. E é por isso que nós ministramos, para que nós possamos ter a convicção no coração que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Eu falei na semana passada a respeito da atitude de Jesus, quando Marta e Maria mandou um aviso para ele, falando a respeito de Lázaro, aquele a quem Jesus amava, que estava doente. Jesus ouviu o pedido delas, o clamor delas, e demorou 2 dias naquele lugar que ele estava. Na verdade, ele só foi chegar lá 4 dias depois que o irmão dela já tinha morrido. Então o Senhor Jesus é Deus, e ele ouviu e demorou. E certamente foi um desafio muito grande para elas. Por que o Senhor não veio? Por que ele está demorando? Ele nos ama, ele ama Lázaro. Lázaro é um amigo que ele ama, mas ele não veio. Mas no fim, nós sabemos que deu para ela aquilo que elas estavam desejando. O Senhor tinha pensamentos de paz a respeito deles, para dar para eles o fim que desejavam. E nós falamos semana passada que Marta, Maria e Lázaro tiveram uma experiência com o Senhor que ninguém mais teve. Eles puderam experimentar da glória de Deus, porque Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus e para que o Filho de Deus também fosse glorificado. Então Marta e Maria e Lázaro tiveram essa experiência poderosa da glória de Deus. Depois ainda, na semana passada, falamos a respeito da espera de Abraão, que estava esperando o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele, que daria a ele e Sara uma descendência. E é interessante, que o silêncio do céu para Maria e Marta foram 4 dias. Para Abraão e Sara foram 24 anos. 24 anos eles esperaram para o cumprimento da promessa. Mas a sorte de Abraão mudou quando Deus falou para Abimeleque, um rei filisteu, que havia arrumado a confusão lá por causa do pecado de Abraão. E Deus falou para Abimeleque: pede para Abraão orar contigo, porque ele é profeta. E Abraão, que não tinha filho, orou para que Abimeleque e as mulheres do seu território ali, da sua cidade, pudessem ter filho, porque Deus tinha colocado todas elas estéreis. Abraão orou e Deus abençoou Abimeleque e todas as mulheres da sua cidade. Depois de 1 ano, se cumpriu a promessa na vida de Abraão. Está escrito lá em Gênesis capítulo 21, verso 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara tinha 90 anos. Aqui também, mais uma vez, Deus manifestou a sua glória. Deus esperou o tempo necessário para que ninguém duvidasse
de que aquele menino era o filho da promessa. Não foi concebido de maneira natural. A mulher com 90 anos, o marido com 100 anos, até hoje, ninguém duvida que foi um milagre que aconteceu. Foi o filho da promessa que nasceu de Abraão, que foi também a mesma experiência de Jó. Lá em Jó, capítulo 42, verso 10, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que esses amigos de Jó não eram amigos de Jó. Na verdade, eram acusadores, era a boca do diabo. Jó, naquela situação deplorável que ele estava, apareceu os chamados amigos para colocar ele numa situação pior ainda, para jogar ele para baixo. Isso é culpa sua. Ninguém passa por isso se não tiver pecado na vida. Mas ele orou, intercedeu por aqueles amigos da onça, e foi nessa hora que Deus mudou a sorte dele. E aí nós vemos o poder da intercessão. Aqui a Bíblia mostra para nós o poder que há na intercessão, na nossa oração, de nós orarmos por nós e também por outras pessoas que estão passando por dificuldade. Tanto no caso de Abraão, quanto no caso de Jó, eles oraram para que Deus abençoasse outras pessoas, quando eles mesmos estavam precisando da mesma bênção. A oração tem um poder tremendo. Se você tem buscado algo de Deus, se você está esperando por um milagre, uma das coisas que nós falamos na semana passada, exercite a sua fé orando por outras pessoas que também estão precisando de um milagre. Não se abata, não cale, não se intimide diante da sua dificuldade. Algumas pessoas falam: não, eu não posso orar, eu não tenho, eu estou esperando a bênção, como é que eu posso orar por alguém? Mas nós estamos vendo aqui que tanto Jó quanto Abraão e tantos outros personagens bíblicos tiveram essa atitude e tiveram a resposta da parte de Deus. Hoje eu quero falar, acrescentando agora, a história de Josué e Caleb. Foram dois homens também que tiveram que passar pelo teste do tempo. Josué e Caleb, os irmãos sabem que eram dois homens que fizeram parte daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés para olhar a terra prometida. Moisés chegou com a nação de Israel ali, depois que foram libertos da escravidão do Egito, em Cádiz Barneia, e enviou 12 espias, um de cada tribo. E eles foram lá, olharam a terra e viram coisas extraordinárias da terra que Deus havia prometido. Viram homens carregando cacho de uva. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Imagina o tamanho da bênção que tinha naquela terra. Mas quando os 12 espias voltaram, trazendo o relatório de tudo que viram, apenas Josué e Caleb creram que Deus poderia colocar eles naquela terra. Apenas Josué e Caleb se posicionou falando: vamos entrar na terra. E nós até podemos entender o motivo da fé deles. Eles criam, porque eles viram coisas também que eram grandes desafios na terra. Mas é fácil de entender, eles tinham acabado de sair do Egito, talvez a nação mais poderosa que havia na terra naquela época. Deus mandou 10 pragas, acabou com tudo ali e libertou, abriu o Mar Vermelho. Tantos milagres eles viram nesse percurso do Egito até chegar em Cádiz Barneia. Então Josué e Caleb tiveram uma posição. Lá em Números 13, 30, eles dizem, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tiveram uma atitude de fé. Mas os outros 10 espias contaminaram toda a nação com a sua incredulidade. Apenas Josué e Caleb estavam motivados em fé de que Deus colocaria eles naquela terra, apesar dos desafios, dos gigantes, da cidade fortalecida, da cidade forte que tinha lá. Eles creram, mas os outros 10 trouxeram um relatório negativo. Os outros 10 falaram para toda a nação que nós nos vimos ali como gafanhotos perante aqueles gigantes, e infamaram a terra. Está escrito em Números 13, a partir do verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Será que o Egito não era mais forte do que eles também? Havia 400 anos que eles estavam ali escravos, mas agora eles se intimidaram diante de Jericó e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores.
e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Toda a nação que estava ali se desesperou e se levantaram contra Moisés e Arão. Agora o povo, em Números 14, a partir do verso 2, se levantando contra Moisés e Arão. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso aqui é algo assim que nós vemos hoje, que nós temos toda a história escrita. É algo assim, como é que esse povo fez isso? Como é que esse povo pôde duvidar? Chegou o ponto de, depois que Deus mandou as 10 pragas no Egito, criou toda aquela situação, os libertou, agora eles estão com o pé na terra prometida. Só tinha uma cidade para conquistar. E eles estão preferindo voltar para a escravidão do Egito. Estão agora murmurando, duvidando, desconsiderando completamente o poder de Deus que se manifestou no Egito. Às vezes nós não compreendemos porque que durante toda a Bíblia, até no Novo Testamento, é mencionado que Deus libertou do Egito com mão poderosa. Os judeus até hoje confessam isso: nós fomos libertos da escravidão do Egito com mão poderosa. Até hoje eles testemunham o milagre da libertação do Egito, mas aqui tinha uma geração de pessoas que duvidaram de que Deus poderia derrotar Jericó e entregar para eles a terra. E por causa dessa incredulidade, aquela geração não entraria mais na terra. Deus fala que apenas Josué e Calebe daquela geração receberiam a herança conforme foi prometido. Em Números 14, 24 está escrito, Deus falando: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aqui tem uma expressão muito importante para nós. Aqui fala que Calebe tinha outro espírito. Era o espírito da fé. Havia o espírito da incredulidade dos 10 que contaminou toda a nação. Mas Josué teve um outro espírito. Nós sabemos que a incredulidade daquele povo era pecado. Mas às vezes nós estamos vivendo a vida da igreja, estamos caminhando dentro de uma visão, pregando uma mensagem, e todos nós precisamos esforçar por perseverar, para manter a unidade do Espírito. Um só Espírito, um só falar. Não permitir um outro Espírito no nosso meio. Há situações que são pecados, a situação pecaminosa, deslealdade, covardia, traições. Tudo isso é abominável. Mas às vezes tem coisas que não é pecado, mas é de outro espírito. Precisamos ter cuidado com esse outro espírito. Precisamos permanecer diante de Deus, no Espírito de Deus, naquela direção que Ele nos deu. Seja na sua casa, seja nos seus negócios, seja na vida da igreja. Precisamos caminhar em unidade. E essa unidade é a unidade do Espírito que nós devemos permanecer. E aí, por causa da incredulidade daquele povo, eles ficaram no deserto por 40 anos. É aqui que está a questão que eu quero compartilhar. Josué e Calebe tiveram a atitude correta. Estavam prontos, cheios de fé, para entrar na terra, tomar posse da terra. Mas tiveram que esperar 40 anos para poder entrar na terra que Deus havia prometido. Eles fizeram tudo certo, não fizeram nada de errado. Tudo aquilo que foi determinado, eles esperavam, eles criam. Mas o céu silenciou para eles. E hoje nós sabemos que foi 40 anos, mas aquele povo peregrinou no deserto 40 anos sem saber quando que ia acabar. Na verdade, alguns teólogos dizem que se eles tivessem mudado o coração e crescem no Senhor, o Senhor teria perdoado e colocado eles na terra. Mas foram 40 anos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que desses 40 anos no deserto, ofereciam sacrifícios a outros deuses, adoravam outros deuses, estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus, nunca voltaram o coração para o Senhor. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe tinham o coração correto.
e mesmo assim não entraram na terra. Quer dizer que eles tiveram aquela atitude: eia, subamos e possuamos a terra, certamente prevaleceremos contra aquele povo. Aparentemente, parece que não fez diferença nenhuma. Eles foram para o castigo do mesmo jeito com os outros. Não entraram na terra. E aí nós podemos nos colocar no lugar deles. Se você se colocar no lugar de Josué e Calebe, você pode imaginar. Nós lemos a Bíblia, não vemos eles murmurar, não vemos eles reclamar. Mas se fosse você que estivesse lá: eia, subamos e possuamos. Aí Deus pega e fala: não vai entrar mais todo mundo para o deserto agora, ninguém vai entrar. Mas Senhor, eu estou aqui para entrar, estou na porta da terra. O que tem de errado? O que eu fiz de errado? Por que eu não estou agora tomando posse da minha bênção? Por que eu não posso entrar na terra agora, uma vez que eu fiz tudo certo? Quando fala Josué e Calebe, está falando das suas famílias também. Por que nós vamos agora ter que vagar 40 anos no deserto? 40 anos, irmãos, é muito tempo. Marta e Maria teve o silêncio do céu 4 dias. Abraão e Sara, 24 anos. Josué e Calebe, 40 anos. Tiveram que esperar para tomar posse da terra. Mas aqui é que entra a parte extraordinária, a parte sobrenatural. Mesmo eles tendo agora passado pelo mesmo problema de toda a nação, o tempo parou para eles. Eles não envelheceram. Deus conservou eles jovens com saúde, enquanto os outros envelheciam e morriam no deserto, e morreu toda aquela geração de 20 anos para cima. Eles foram preservados pelo Senhor. Ainda que tenham sofrido todas as consequências, eles provaram da fidelidade do Senhor de uma maneira extraordinária. Olha o testemunho de Calebe, Calebe falando para Josué. Está lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 7. Calebe falando: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Calebe já tinha 40 anos quando foi lá espiar a terra. Agora ele diz: e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Deus conservou a saúde deles, conservou a jovialidade deles. Já tinham 40 anos, passou mais 45 e eles estão agora para entrar na terra. O tempo parou para eles. O deserto foi a sepultura de toda aquela geração, mas não para Josué e Calebe, porque eles perseveraram em seguir o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor guardou a vida deles. Eles entraram na terra, não morreu no outro dia não, viveram muitos anos desfrutando da promessa de Deus, desfrutando da terra prometida. E a mesma coisa Deus faz conosco, a mesma coisa que Deus fez com eles, porque creram, perseveraram, Deus faz conosco também. Se a sua promessa, se a sua bênção está demorando mais do que você gostaria, o Senhor vai restituir o tempo perdido. O Senhor não deixa nada perdido. O Senhor é aquele que restitui todas as coisas. Então talvez você tenha sofrido aí por causa de atitudes erradas de outras pessoas. Foi o que aconteceu com Josué e Calebe. Talvez na sua vida você está passando por dificuldades que não foi você que arrumou. Talvez seu marido, talvez a esposa, talvez seus pais. Muitos jovens, muitos filhos, quantos filhos nós conhecemos que passam por dificuldades por anos, por causa de escolhas erradas dos pais, por causa de decisões erradas dos pais. Os filhos agora passam muito tempo sofrendo, não desfrutando da vida que poderiam desfrutar, por causa das escolhas erradas. Às vezes pais drogados, que mesmo, quantos irmãos nós conhecemos que os pais drogados, perdidos, jogados
e os filhos têm a vida presa por causa da atitude de outras pessoas. Ou talvez você mesmo perdeu a oportunidade de um emprego, culpa de outra pessoa. Ou foi demitido do seu trabalho por causa de outra pessoa. Você não fez nada de errado, mas você está sofrendo as consequências por causa dos atos de outras pessoas. É de desesperar às vezes. Aquele povo desesperou. Diante da dificuldade, desesperaram, não perseveraram. Mas nós somos chamados para perseverar, mesmo diante dessas dificuldades todas. O Senhor é fiel e Ele restitui o tempo perdido. Nós vemos, principalmente com casais, eu e a pastora Maristela, acompanhamos muitos casais em Goiânia, quando estávamos pastoreando lá. Quantas esposas passaram muito tempo, perderam muito tempo numa vida de aflição, porque o marido fez escolhas erradas, adultérios, negócios errados. Tinha um casal, uma vez lá, que teve muitos problemas, que além do adultério, o marido se comprometeu na vida financeira, então destruiu a vida financeira, passou muitos anos naquela situação de dificuldade, e ela não tinha nada a ver com aquilo, mas estava sofrendo as consequências com os filhos. Mas o Senhor nos chama para perseverar, crendo na promessa, e Ele é que vai fazer restituir todas as coisas. Às vezes você está passando com uma dificuldade no seu casamento, que não é culpa sua, mas tem uma palavra de Deus para você. Persevera no Senhor, e Ele vai restituir o tempo perdido. Não é apenas a restauração, o Senhor restitui o tempo que nós perdemos por causa das outras pessoas. O Senhor é fiel, né? A Bíblia fala que Jesus é o fiel e verdadeiro, que Deus é fiel e justo e vai restituir o tempo perdido com abundância. Assim como aconteceu com Josué e Caleb, que passaram 40 anos no deserto, sem ter culpa nenhuma. Deus os conservou em saúde, em vigor, para que pudessem desfrutar da promessa. Nós vemos no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 25, o próprio Deus falando: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. O Senhor vai restituir o tempo que foi perdido, em alegria, em prosperidade, em paz. Nós olhamos para o tempo cronológico, mas o Senhor restitui com abundância, seja com alegria, com prosperidade, e você vai desfrutar tudo aquilo que foi perdido. Josué e Caleb não entraram na terra naquele dia e morreram no outro. Viveram muitos anos ali, desfrutando da promessa. Um outro personagem que também passou pelo teste do tempo foi Ana. Ana era esposa de Elcana, e Ana era estéril, não podia ter filhos. Essa Ana é que depois gerou Samuel. Então ela passou um tempo também sofrendo, porque não tinha a resposta do céu. O céu estava em silêncio em relação à sua esterilidade. Nós vamos ver aqui que o próprio Deus havia cerrado a madre dela. Agora, o simples fato dela ser estéril já era um grande problema, porque a glória, a honra das mulheres naquela época era dar filhos para os maridos. Quanto mais filhos, mais glória para a mulher. E quando as mulheres não podiam ter filhos, elas deveriam dar a sua serva para conceber do marido, para dar filhos para ele. Então essa era a condição de Ana naquele tempo. E para piorar a situação, a outra esposa de Elcana, seu marido, a sua rival Penina, dava um filho todos os anos para Elcana. Todos os anos a outra mulher de Elcana tinha filhos. E isso fazia com que Penina, a Bíblia fala, irritasse Ana excessivamente. A Bíblia fala que Penina crescia sobre ela e abusava dela, e criticava ela, e irritava excessivamente. Não tem nada escrito por acaso. Esse excessivamente aqui é porque era muito mesmo, era o tempo todo. Penina pegando os meninos e passando na frente de Ana. Nasceu mais um, estou grávida de novo, a menstruação não veio, acho que eu estou grávida de novo, Ana. O tempo todo Penina provocando Ana, e Ana sofrendo naquela situação. Nós vemos lá no livro do profeta, diz: tinha ele duas mulheres, Elcana,
Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Penina tinha filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Essa era a vida de Ana, a situação dela. Ela vivia em amargura de alma. E todas as vezes que a outra criticava, abusava excessivamente, ela chorava, emburrava e ficava sem comer, entristecia. Isso aconteceu, o texto fala muitas vezes, de ano em ano. Todas as vezes que ia, estava Penina perturbando Ana. Todas as vezes que subia para Siló para adorar, estava lá ela sendo irritada pela sua rival, a outra esposa. Então nós podemos nos colocar dela. Foram dias muito difíceis, foram um período muito difícil. O Senhor lhe cerrou a madre. Ela não podia conceber, não podia ter filhos. Se nós nos colocarmos no lugar de Ana, nós podemos imaginar a situação dela. Tem muitas irmãs que estão buscando engravidar, tem famílias, casais que querem ter filhos e às vezes não vem o filho, e ora, e jejua, e participa de uma campanha de jejum agora, 21 dias, estamos esperando, e às vezes não vem, às vezes ora, mas há silêncio no céu, a gravidez não vem. Outras às vezes quer ter filho, pode ter filho, mas tem dificuldade com o cônjuge. Ou o marido quer ter filho, a mulher não quer ter filho. A mulher quer ter filho, o marido não quer ter filho. E ora, e o céu está em silêncio. Assim aconteceu com Ana. E aqui o mais impressionante é que o texto diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Era a mesma situação de Raquel, esposa de Jacó. Raquel também era estéril. E é de Raquel que vem aquela oração, mas Raquel também tinha um problema com a concorrente. Tanto Raquel quanto Lia, as 2 irmãs, casaram com Jacó. Raquel era estéril, mas Lia tinha um filho atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha tempo, o tempo todo tendo filhos. E Raquel, a qual Jacó amava, não podia ter filhos. Em Gênesis 30, verso 1 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. É aqui que nós precisamos ter compaixão daqueles que estão buscando. Raquel chegou ao ponto de falar: ou eu tenho um filho, ou eu vou morrer. Nós sabemos que depois ela teve vários filhos. Agora, Ana, o texto fala que ela chorava e não comia. Infelizmente, muitas pessoas que estão buscando o milagre têm a mesma atitude de Ana. Para tudo, enquanto a bênção não chega. Ana, você não vê menção nenhuma dela fazendo alguma coisa. Apenas chorava e não comia. Para as pessoas que têm a mesma atitude de Ana, se aquilo não acontecer, a vida acabou. Não querem saber de mais nada. Sequer oram pelo milagre. Cansei de orar, não vou orar mais não. Já orei, já jejuei, agora não vou mexer com isso mais não. Não vou liderar mais. Não vou para a célula mais. Não, o dia que der vontade eu vou para o culto. Teve uma irmã que esteve conosco um tempo aqui, na célula, e os irmãos estavam orando por um trabalho, por um emprego. Oraram. Um dia ela chegou e falou: não vou participar mais da célula, não vou mais para a igreja. Deus não abriu uma porta de trabalho, então eu não acredito mais. A irmã falou essas palavras: eu não acredito em Deus mais porque não me deu emprego. O céu está em silêncio, então eu não acredito mais. Aí parou de vir para a célula, parou de vir para o culto. Parou a vida, desistiu.
Então há pessoas que pegam esse caminho. Nós vemos aqui a Bíblia falando que Eucana, ano após ano, subiam para adorar. Não é problema de igreja. Tanto Eucana, Penina e Ana iam adorar. São aquelas pessoas que estão na vida da igreja, estão orando e a coisa não acontece. E se desesperam, e desanimam, e param tudo. A Bíblia não menciona nada a respeito de Ana clamar pelo milagre. Não tem nenhuma menção de que Ana orava, clamava. Apenas chorava e não comia. Vivia amargurada, oprimida, não tinha nenhuma reação. Até que chegou um dia. Um dia algo aconteceu no coração de Ana. Ela se levantou como alguém agora que se posicionou. Chegou um dia que ela deu basta. Chega, a partir de agora eu vou ter uma atitude diferente. Não vou me preocupar com o que os outros vão falar. Não vou ligar para as críticas e nem me aborrecer mais com as humilhações de Penina. Eu vou viver uma nova história com Deus. Cansei de ser humilhada, cansei de chorar. Minhas lágrimas não moveram o braço de Deus. Tem muitas pessoas que ficam chorando, para que Deus possa abençoar. O que move o braço de Deus não é o nosso sofrimento, é a nossa fé, é o quanto cremos. O que é o combustível para o milagre é a fé, é o perseverar em fé. O silêncio dos céus, a maioria das vezes, é para nos levar a perseverar. Quando recebemos o milagre, sabemos que foi milagre mesmo. Quando você está para desistir, a porta abre. Quando você está desanimada, o bebê vem. Deus nos leva para um novo nível de fé na medida que a bênção chega. Ana se levantou e orou ao Senhor. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tudo que Ana queria era um filho. O motivo do sofrimento de Ana, esse tempo todo, era um filho. E nessa oração, foi exatamente o filho que ela deu para Deus. Ela pegou aquele desejo todo que ela tinha e falou: se o Senhor me der, eu dou ele para o Senhor. E fez a consagração do Nazireu, de não rapar a cabeça. Nazireu, como Sansão era Nazireu. Agora ela chegou diante de Deus e ofereceu a Deus a sua ansiedade, o seu sofrimento, o desejo de ter um filho. Ela entregou a sua ansiedade e fez um voto. Aí nós vemos Pedro falando agora, na primeira carta dele, capítulo 5, verso 7. As nossas aflições, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Ana fez foi o que Pedro está nos ensinando. Você está buscando por um milagre, buscando por uma bênção, buscando pela restituição, buscando pelo seu casamento, para ter filho, pelo emprego, pela prosperidade. Isso vai gerando uma ansiedade como Ana. E chega um ponto que você se desespera e só fica chorando agora. Mas Pedro fala: lança sobre o Senhor a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Esse lançar sobre Ele é uma atitude de fé. Senhor, eu vou esperar no Senhor. A Ana lançou sobre o Senhor a sua ansiedade, o desejo do filho, e descansou. Mas tem mais, ela orou silenciosamente, rasgando o coração diante de Deus, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. 1 Samuel, a partir do verso 14, capítulo 1. E lhe disse, Eli falando para Ana: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli:
vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela se livrou da ansiedade, quando ela se levantou e orou ao Senhor e fez um voto: vou esperar no Senhor, não vou me preocupar mais com tudo que está acontecendo, tudo que eu vivi até hoje. Ela exercitou uma fé viva no Senhor, e no mesmo dia, Deus abriu a madre, que estava cerrada. Ela foi embora para casa. Um ano depois, chegou com seu filho ali, Samuel. Depois que ela se levantou, se posicionou, teve uma atitude de fé, lançou fora a ansiedade, entregando para o Senhor, o milagre veio, e ela concebeu agora Samuel. Nessa história toda, nós vemos que o silêncio do céu levou Ana para uma posição completamente diferente. O silêncio do céu, nesse período que Ana estava sofrendo a perseguição da sua rival, Deus estava preparando uma mulher de Deus forte. Aqui no capítulo 1, que nós lemos alguns versículos, você vê que Ana era uma mulher deprimida, frágil, melancólica, que só sabia chorar. Mas ela faz uma oração no início do capítulo 2, que revela agora uma mulher de Deus forte, que passou a viver agora, não mais pelo sentimento, pelas emoções, mas que passou a viver por fé. Está escrito, 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 e 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O texto agora está falando que Ana se alegra, regozija no Senhor. Antes a alegria dela estava na falta de filho. O dia que eu tiver um filho, eu vou me alegrar. Mas agora o Senhor é a sua alegria. Ela descansou, não é só porque ela teve Samuel, mas é porque agora ela entendeu: o Senhor cuida de mim. Quando eu lancei sobre Ele a minha ansiedade, Ele cuidou de mim e me concedeu aquilo que eu desejava. Ela fala também que a força dela está exaltada no Senhor. Antes a força dela era Eucana, o marido. O marido era a força dela, mas agora ela está na rocha, exaltada no Senhor, aleluia. Nos dias da aflição de Ana, Deus estava gerando Samuel. Samuel, um homem de Deus, foi o último juiz. Ele encerrou o tempo dos juízes e foi o primeiro profeta. Foi aquele que viria para ungir agora o rei Davi. Foi o homem que Deus levantou para mudar a história, para sair daquele. Se você conhece o livro de Juízes, você vai ver que o tempo dos juízes foi o tempo de pior vida para o povo judeu. Pecava, ia para o cativeiro, Deus levantava o juiz, tirava do cativeiro. Agora pecava de novo, voltava para o cativeiro, levantava o juiz, tirava do cativeiro. Dezenas de vezes. E a partir do Samuel acabou o cativeiro, porque ele virou boca de Deus para aquele povo. Nos dias da aflição de Ana, quando o céu estava em silêncio, Deus estava gerando Samuel. E depois disso, o Senhor abençoou Ana com mais 5 filhos. Depois que ela lançou sobre ele a ansiedade, está escrito em 1 Samuel 2,21, abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante de Deus. Mudou a história dela, daquela mulher frágil que só vivia chorando e reclamando, agora se tornou uma mulher de Deus, que anda por fé e não anda por emoção. E o Senhor fez superabundar a graça e o favor na vida de Ana. É a mesma coisa que o Senhor está preparando na sua bênção. É a mesma coisa que Deus, se é o seu caso, do céu está em silêncio na sua vida. Tudo que você está buscando, além de ser bênção para você, é para a glória de Deus. Seja uma porta de emprego, seja o ministério, seja o casamento, seja a restauração, seja a restituição do que você está buscando. É para a glória de Deus. E o Senhor vai fazer superabundar na sua vida. Eu quero encerrar falando que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 23. Por que nós devemos perseverar? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Queria convidar a equipe de louvor aqui em cima.
Nós temos as promessas de Deus para a nossa vida. Nós somos um povo escolhido, um povo abençoado, que temos da parte do Senhor um liberar de bênção para vivermos uma vida em abundância, que a graça de Deus nos concedeu. Senhor é o Deus de aliança. Hoje, mais uma vez, vamos celebrar a ceia. A ceia é o símbolo da aliança. Os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Durante esses 21 dias, nós participamos da ceia do Senhor, porque nós cremos na aliança que foi firmada na cruz. Foi lá na cruz que o Senhor firmou uma aliança conosco. A nossa garantia, a garantia que você tem do cumprimento das promessas de Deus na sua vida, é a cruz do Calvário, aonde o sangue foi derramado, o corpo foi partido, foi moído. Nós celebramos a ceia, trazendo a memória aonde nós estamos firmados em aliança. A aliança que foi firmada em nosso favor foi na cruz. Nós deveríamos participar da ceia todos os dias, seja em família, seja na igreja, porque a ceia foi o que Jesus nos ordenou, é um mandamento, que todas as vezes que comermos do pão, devemos fazer em memória dele. Todas as vezes que bebemos do cálice, também devemos beber em memória dele e da obra, porque foi a partir do pão e do cálice que foi firmada a nova e eterna aliança da qual nós fazemos parte. Antes de nós participarmos da ceia, queria que vocês fechassem os olhos agora. E se tem alguém que ainda não teve a resposta de Deus, seja você participando do jejum, ou seja você que nem sabia do jejum, você também que está conectado conosco, eu quero orar em concordância contigo pelo seu milagre. E eu oro firmado nesses elementos que estão na minha mão. O pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi partido, moído, traspassado em nosso favor. E pelo cálice, que é o sangue da nova aliança. Você está aguardando o milagre. Pai, no nome de Jesus, eu oro, meu Senhor, por cada um dos teus filhos, filhos amados do Senhor. Oro pela bênção do Senhor na vida deles. Nós oramos como igreja, ó Deus, concordando em oração pelo milagre, pela restituição, pela restauração, pela provisão. Deus, seja lá aquilo que ele esteja buscando no Senhor. Nós oramos em concordância, porque nós cremos na aliança que temos diante do Senhor, cremos nas suas promessas, cremos que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal, para nos dar a nós mesmos o fim que desejamos. E nós oramos hoje para que cada um desses irmãos receba um toque do Senhor e possam descansar, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, e nessa noite descansando para receber o milagre. Assim como nós oramos, ó Deus, e vimos, como nós compartilhamos e vimos Marta e Maria recebendo o fim que desejaram, Abraão e Sara recebendo depois de 24 anos o fim que desejavam, assim como Josué e Caleb receberam o fim que desejaram, entrar na terra prometida. Assim como Ana lançou sobre o Senhor a ansiedade, consagrou ao Senhor o desejo do coração e pôde testemunhar a bênção do Senhor. Assim nós ligamos essa verdade na vida de cada um dos irmãos que estão esperando no Senhor, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Levante o seu pão. Fala comigo: este pão é o corpo do meu Senhor Jesus Cristo, que foi moído lá na cruz. Lá na cruz, ele foi traspassado pelas minhas transgressões, foi moído pelas minhas iniquidades, e o castigo que me traz a paz, que me traz o descanso, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ao comer este pão, eu recebo cura, provisão, libertação. Ao comer este pão, eu reafirmo a minha aliança com meu Deus, com os meus irmãos, porque eu sou membro do corpo de Cristo aqui na terra, a sua igreja, em nome de Jesus.
Levanta o cálice, fala: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança que foi firmada lá na cruz. É por este cálice que eu posso crer, sem duvidar, em cada promessa da palavra de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério. Ao beber deste cálice, eu reafirmo, e por este sangue eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui perdoado, eu fui justificado, eu sou santificado. Ao beber deste cálice, eu recebo vida de Deus. A vida está no sangue, e eu recebo a vida em abundância que foi concedida a mim pelo sangue que foi derramado. Ao beber deste cálice, eu piso na cabeça do acusador e proclamo que sobre mim não há mais nenhuma condenação e nem culpa, em o nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Celebre a ceia do Senhor.